Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Code Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês sobre apologética e, em particular, no que diz respeito a algumas pessoas que criticam o fato de eu falar palavrões e, às vezes, por ser bastante severo contra uma certa propaganda protestante que, no meu entender, é lamentavelmente desonesta. Eu penso que essa apologética um tanto dura, um tanto severa, não somente se faz necessária, como também indispensável, principalmente quando nós observamos uma certa militância que, além de totalmente desprovida de escrúpulos, ela também não tem limites no sentido da difamação, da calúnia e da injúria. Então vejam, por exemplo, os meus comentários referentes a pessoas como Lucas Banzoli, Rafael Pablo, Augusto Nicodemos, Rodrigo Silva, enfim, todas essas confrarias de hereges que se reúnem para atacar a única igreja que de fato preserva a verdade, que é a Igreja Católica. E eu percebo que os apologetas católicos em geral são educados onde não deveriam ser. Claro, algumas pessoas podem dizer que eu não deveria falar palavrões. Eu até concordo com essa crítica nesse aspecto, de que realmente, quanto mais você poupar de palavrões, talvez a nossa defesa se torne mais assertiva. Mas eu digo que depende muito, porque quando é para falar a verdade, às vezes nós temos que falar a verdade até mesmo de uma forma um tanto dura e por vezes agressiva. E eu penso que apologetas até bons, como por exemplo o João Vitor Mariano, e outros não tão bons como, sei lá, o Santa Carona e Alhures, eu percebo que é um tipo de educação ou um tipo de parcimônia e de gentileza que muitas vezes nós não devemos comungar quando há certas pessoas que agem de má fé. Por exemplo, eu recentemente vi um anúncio daquele tal de Rafael Pablo que fala de patrística sem entender patavina e às vezes adultera patrística, enfim, é uma coisa horrorosa, né? Afirmando em como converter católicos ao protestantismo. Se o sujeito já se utiliza de uma tremenda má fé, de uma tremenda desonestidade, como também subverte tudo aquilo que se compreende historicamente como catolicismo, então nós temos o dever moral de não respeitá-lo. Nós não devemos respeitar quem ofende a nossa mãe, da mesma forma que nós não devemos respeitar quem ofende a nossa honra. Essas pessoas ofendem a nossa honra, a nossa reputação, como também até mesmo a nossa inteligência. Então, eu penso que nós temos que analisar o que foi a apologética católica durante 20 séculos. Não foi esse mar de frescura que nós temos hoje. Uma espécie de apologética lânguida, de apologética cheia, sabe, de melindres, de não me toques, como se essas pessoas que nos atacam quisessem algum tipo de diálogo. Não, eles querem nos difamar e nos destruir. Isso está muito evidente. Quando um sujeito faz da apologética simplesmente apenas ataque contra nós, então não somente nós temos que nos defender, como também contra-atacar. A gente percebe claramente que a apologética católica fica numa defensiva. Vamos analisar 20 séculos de história católica e de apologética católica. Leiam os autores patrísticos, desde Irineu de Lyon, passando por Santo Agostinho, Tertuliano e muitos outros, Orígenes, enfim, quer dizer, pessoas que defendiam a fé de uma forma aguerrida e, se bestar, até partiam para porrada mesmo. Vamos nos lembrar do São Francisco de Sales, homem que chegava numa cidade e batia de porta em porta para converter protestante numa cidade inteira. Ele converteu uma cidade inteira ao catolicismo. quebrando na porrada. Quando eu digo em porrada aqui, claro, não estou falando porrada no sentido de briga. Não, ele confrontou os protestantes no sentido doutrinário mesmo.
mostrando as falácias do protestantismo. E não tinha medo. Claro que quando nós debatemos com alguém do meio protestante que seja uma pessoa honesta, sim, aí eu concordo, nós temos a obrigação moral de respeitar essa pessoa. Tá? De respeitar. Agora, quando o sujeito começa a despejar toneladas de falsificações históricas deliberadas, aí eu penso que o respeito já não existe. Você tem que denunciar o adversário e a canalice do adversário. Isso foi a apologética católica durante 2 milênios. Apologética contra os hereges de vários matizes, contra os ataques dos judeus, os ataques dos pagãos, e assim sucessivamente. Foi assim que a fé católica sobreviveu, se defendendo de uma forma aguerrida e também batendo nos erros. Infelizmente, desde o Concílio Vaticano II, nós temos uma mudança de linguagem que, no meu entender, é bastante inapropriada. No fundo, a igreja foi desarmada unilateralmente. Por quê? Porque se obriga a um tipo de educação ou um tipo de parcimônia que muitas vezes nós não devíamos ter. Eu fico assim um tanto baratinado quando alguém diz que a igreja católica ninguém converte por proselitismo, mas por, sei lá, por atração. É como se a igreja católica fosse algo que pudesse fazer conversão por osmose. Né? A gente não tem obrigação mais de propagar a sã doutrina nem de pregá-la. Claro que quando nós pregamos a fé católica, nós estamos fazendo proselitismo, nós estamos fazendo transmissão da fé católica. Claro, existem proselitismos e proselitismos, mas de alguma forma, evidentemente que nós queremos fazer prosélitos. Essa retórica pós-conciliar é um desastre. E isso pode ser comparado mesmo no Brasil. Eu recentemente estava conversando com um amigo sobre essa questão de apologética, e ele mostrou um livro do padre Júlio Maria de Lombardi, né, que foi um padre belga que veio aqui no Brasil, morreu no Brasil, inclusive. E o padre Júlio Maria tem uma história muito interessante, porque era um homem muito religioso, muito pio, muito devoto, e ele veio para o Brasil, e também chegou em Belém do Pará. Ele foi em Quaraci, por volta de 1912, enfim, e ele tratou dos doentes porque ele tinha especialização em enfermagem. Creio que talvez, eu não sei se ele chegou aí para o Nordeste, mas ele foi para Minas Gerais e fez a vida em Minas Gerais. Se vocês lerem os textos do Júlio Maria de Lombardi no sentido apologético contra o protestantismo, contra o espiritismo, acho que ele chegou a escrever contra os espíritas, eu não me lembro agora, mas contra o protestantismo e o islamismo escreveu. Mas era uma arregaçada doida. Ele falava na lata mesmo, não tinha frescura não. Não tinha frescura não. Eu posso até dizer que Júlio Maria de Lombardi era tão apaixonado pela fé católica que às vezes ele se excedia nisso. Por exemplo, tem um livro chamado Lutero, O Diabo e o Protestantismo, que, a despeito da defesa do catolicismo, que é muito boa, no entanto, evidentemente, existem algumas imprecisões históricas nesse livro. Eu não recomendaria como história, mas como apologética. Tá? Porém, existem uns livros que falam sobre as objeções protestantes que ele é devastador, ele mete na porrada mesmo, não tá nem aí. Olha, o protestantismo é erro, os protestantismos, né, são erros e acabou. Tá? Outro padre que também viveu no Pará era um padre francês, um padre barnabita chamado Florencio de Bois, era conhecido como Padre Florencio aqui no Pará. E ele não arredava a pé quando ele escrevia contra os evangélicos, contra os espíritas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Pará teve um grande protagonismo, em particular Belém, não somente no âmbito do espiritismo, como também até mesmo do evangelismo. Porque a maior igreja evangélica do Brasil, que é a Assembleia de Deus, foi fundada no Pará. Foi fundada em 1911 pelos 2 missionários suecos, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Né? Pelo que eu saiba, se não me falha a memória, a primeira sede da Assembleia de Deus no Brasil foi do Pará, foi em Belém, em 1911. E o senhor Florencio de Bois escrevia livros para o quê? Confrontar as heresias dos segmentos pentecostais, neopentecostais, isso nos anos 20 e 30, como também as heresias do espiritismo. Eu posso até falar para vocês que aqui na minha cidade havia um maestro de origem italiana que acho que
ele lecionou no Conservatório Carlos Gomes, se não me falha a memória, o senhor Ettore Bosio, ele era espírita. E ele fazia sessões de espiritismo e tudo, inclusive eu posso falar para vocês porque eu tenho parentes espíritas e eu já vi esses livros que eram publicados aqui em Belém. E o senhor de Bois escrevia nos jornais denunciando o espiritismo, sem frescura. Falava na lata mesmo, ó, tá errado, acabou. Aí chega o Concílio Vaticano II com essa coisa de diálogo interreligioso, com essa coisa de ecumenismo e não sei o que, fracassou consideravelmente, né? A apologética foi cerceada, praticamente assim, olha, me desculpa por ser católico, tá? Assim, sabe? Foi cerceada e no final das contas, o que aconteceu? O Brasil deixou de ser católico. Aliás, quem fala sobre o esmorecimento da apologética católica foi o senhor Dom Boaventura Koppenburg, que escreveu um livro muito bom sobre o espiritismo, atacando, arregaçando e destruindo o espiritismo do ponto de vista filosófico, teológico, moral, ético, enfim, né? Ele comentava sobre isso. E realmente houve um esmorecimento. E se por um lado você tem uma renúncia formal da Igreja Católica de defender a sua fé com esse papo, não queremos converter ninguém, vide um cardeal português, ou então, não, a Igreja se converte por atração, né? É como se assim, olha, a gente não faz nem questão de que você vire católico, mas se você fica atraído, venha pra cá, assim, mas venha pra cá, assim, venha pra cá, sabe? Porque eu não vejo esforço algum para que os católicos convertam os não católicos. Na verdade, a Igreja Católica, através do Concílio Vaticano II, e nós temos que sim criticar certas coisas que aconteceram depois do concílio, que isso foi realmente uma nova mentalidade, né? A Igreja deixou de ser apologética, a Igreja deixou de ser aguerrida, deixou de ser agressiva. Aliás, inclusive, quando eu falei isso, teve alguns católicos que ficaram escandalizados. Por exemplo, eu poderia até citar um americano, o Dave Armstrong, ficou ofendido comigo quando eu falei isso. Não, porque não sei o quê. Eu sou baseado no Concílio Vaticano II, não sei o que, blá blá blá, ficou todo mordidinho, dizendo que eu era quase um red thread, eu era um reacionário católico e não sei o que. Aí eu tive que responder para ele, disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu acho que o Concílio Vaticano II se adequa bem a você? Primeiro, você vive num país protestante, num país liberal e num país laico. Então você não sabe o que é uma tradição católica. Você sabe que é uma tradição católica dentro dos moldes comunitários norte-americanos, em que cada um se encerra naquela comunidade. Comunidade católica, comunidade protestante de vários matizes, e assim sucessivamente. Você não sabe o que é uma sociedade católica no sentido amplo da palavra, como foram a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana, assim sucessivamente. Quando nós observamos a adesão do Concílio Vaticano II como uma aceitação ao regime liberal secular, ao regime democrático liberal, propriamente dito, porque de alguma forma há uma aceitação tácita, ainda que a Igreja diga condenar o liberalismo em alguns pontos, mas na prática há uma aceitação tácita da democracia liberal e também dos moldes do Estado laico secularista. Na prática, o que acontece? Há uma renúncia formal da sociedade católica, ou de um projeto católico de sociedade, de cultura, de civilização. E é claro, evidentemente, quando se aceita o Estado laico, se aceita a sociedade secular, a cultura católica vai esvanecendo. E foi o que aconteceu, né? As críticas tradicionalistas, até certo ponto, não são de todo erradas nesse sentido. E mesmo a questão da apologética. Enquanto a Igreja Católica deixou de se defender e deixou de combater, os inimigos da Igreja começaram a atacá-la por todos os lados. Os espíritas atacaram, os protestantes atacaram. Olha, toda aquela tonelada de difamação contra a Igreja foi disseminada na sociedade, quando na verdade a Igreja não se defendeu desses ataques. Isso eu estou falando dos anos 70, dos anos 80, quer dizer, toda aquela literatura apologética que defendia a fé católica praticamente foi varrida das livrarias, foi varrida praticamente do ambiente católico. Isso foi uma das coisas mais absurdas que eu vi dentro do pós-concílio. E não me vem dizer que o Concílio Vaticano II não influenciou, e mal pra caramba. Uma linguagem completamente inapropriada, uma linguagem completamente fora da realidade. Aí a maçonaria cresce, os liberais cresceram, os comunistas cresceram e se infiltraram na igreja. Quando não são os comunistas, são os espíritas se infiltrando na igreja. Esse católico espírita,
é uma criação de uma falta de apologética. Quantas vezes a gente não assiste um padre mais enérgico com relação à sã doutrina e de repente ele é acusado de intolerante por um católico leigo? Sabe o que significa isso? Bote na conta de um certo liberalismo que hoje existe na igreja. E de uma apologética chorosa, uma apologética covarde, uma apologética que fica com medo de desagradar certas pessoas. Parem com isso. Evidentemente que eu concordo em parte, e nesse ponto podemos dizer que também tem a ver com o Concílio Vaticano II, que deve haver um diálogo entre as religiões, ou pelo menos entre as pessoas religiosas, sim. Eu não sou refratário a isso. Agora, não podemos colocar a Igreja Católica como equiparada aos que não são católicos. Existe uma verdade que nós temos obrigação de defender. Tá? Então veja que, quando a Igreja deixou de se defender, os inimigos da Igreja redobraram os ataques. Eu me lembro muito bem que nos anos 70, alguns pseudo-apologetas protestantes apareceram no mercado das pseudo-ideias, como por exemplo um pastor, acho que ele era batista, um tal de Aníbal Reis, que é citado inclusive por muitos protestantes para atacar a Igreja Católica. Era até um ex-padre que virou protestante e começou a fazer ataques infames contra a Igreja Católica. E isso porque eu posso dizer para vocês que essa contra-apologética protestante, que é só contra, porque eles não defendem nem mesmo uma ortodoxia, mas tão somente atacar a verdadeira ortodoxia, isso está há mais de 100 anos no Brasil, desde que as primeiras igrejas protestantes vieram para o Brasil. Mas depois que o Concílio Vaticano II praticamente destruiu a apologética, ou transformou a apologética numa conversa de bons moços, então nós vemos sim o crescimento do protestantismo, do espiritismo, do liberalismo, do ateísmo, do comunismo, de tudo que é merda, porra. Leiam, por exemplo, um padre Leonel Franca. Leiam, por exemplo, um Carlos de Laet. Leiam um Jackson de Figueiredo. Leiam outros críticos. Leiam outros autores católicos. Né? Como eu citei aqui, o próprio Júlio Maria de Lombardi, o próprio Florencio de Boa, que hoje em dia é uma obra muito rara de se procurar. Por que não foram republicados? Por quê? Porque a igreja pós-conciliar é uma igreja lânguida. É uma igreja enfraquecida. Enquanto isso, os Banzoles, os Pablos, todos esses caras que agora aproveitam a onda da internet, estão aí jogando toneladas de mentiras contra a igreja e levando os católicos ao erro. E não somente os católicos, mas os próprios protestantes, porque eles estão enganando também os protestantes. Então eu digo, meus amigos, a gente tem que ser enérgico. E eu digo mais, funciona. Uma apologética dura funciona. Uma apologética guerreira funciona sim. Claro, nós temos que respeitar os evangélicos enquanto pessoas. E eu acho que nós temos que ter uma relação de cordialidade e de gentileza com os evangélicos. Tá? Existem pessoas muito boas no evangélico. Mas nós não temos que ser omissos quando há uma apologética desonesta que tenta desvirtuar não somente os católicos, mas também até os próprios protestantes. Vide, por exemplo, a manipulação descarada e fraudulenta que hoje certos apologetas protestantes estão fazendo sobre a patrística. A manipulação fraudulenta e descarada tentando negar a catolicidade e a apostolicidade da Igreja Católica. Ora dizendo, a Igreja é católica, mas não é romana. A Igreja Católica para eles é um bando de seitas protestantes que não se entendem nada. Enquanto a Igreja de Roma, que é citada na Carta de São Paulo aos Romanos, que é citada nos Padres Apostólicos, mesmo a sucessão petrina, que é um consenso, não somente na patrística, mas também é um consenso, né, entre as três igrejas da sucessão apostólica, esse pessoal quer apagar, quer passar uma borracha. E sabe por que eles querem passar uma borracha? Porque eles sabem que é verdade que a Igreja Católica é a Igreja Apostólica, é uma igreja que de fato está ligada aos apóstolos. É por isso que eles temem isso. Só que nós não temos que aceitar suas mentiras. Nós temos que combatê-las. E combatê-las com dureza. Denunciar a fraude. E denunciar também os fraudulentos. Então não fiquem calados.
Parem com essa educação burguesa, efeminada de um liberal, por favor. Existe uma guerra cultural contra a igreja. Uma luta cultural contra a igreja, em que a igreja é atacada por todos os lados e ela fica num mecanismo defensivo em que ela tem que prestar contas contra esses ataques sem contra-atacar e dizer: vocês estão errados. A igreja está sob cerco, meus amigos. É muito simples. Então, eu não tenho respeito por gente safada. Quando o sujeito começa a dizer: vamos fazer táticazinha para converter católicos ao protestantismo, isso é má fé, desonestidade. E, infelizmente, a apologética protestante no Brasil é muito desonesta. Isso tem que ser dito. Desde a época do seu Carlos Eduardo Pereira, quando escreveu aquele livro horroroso chamado, né, O Problema Religioso na América Latina, em que ele achava que a América Latina tinha que ser protestante. Isso em 1920, tá? E depois houve aquele clássico do Leonel Franca chamado Igreja, Reforma e Civilização, que arregaçou o Carlos Eduardo Pereira. E, lamentavelmente, acho que o Carlos Eduardo Pereira nem leu porque ele morreu. Ele morreu quando foi publicada a obra. Só que a obra do Carlos Eduardo Pereira era tão ruim, mas tão ruim, que ele nunca foi republicado. Só tem a edição de 1920. E isso sem prejuízo de outros pastores protestantes, em particular presbiterianos, né, que foram arregaçados pelo padre Leonel Franca, que era um homem extremamente culto, um homem de outro nível intelectual. Né. E depois, claro, esse Aníbal Reis, que todo mundo elogia, um picaretaço, um cara espalhou mentiras horrorosas. E os espíritas? Os espíritas têm uma tática aqui no MTD muito odiosa, porque eles têm aquela linguagem melíflua, né? Aquela linguagem quase assim de um ar de superioridade moral. E por outro lado, quando é para falar da Igreja Católica, atacam a Igreja Católica como se fosse símbolo de atraso civilizacional. É sempre essa retórica. Não caiam nessa retórica. E quantas vezes eu já vi muitos católicos me procurando dizendo: olha, Leonardo, responde esse vídeo. Me balançou. Aí quando eu fui ver aquele besta daquele Antônio Miranda da Teologia Reversa, um ateuzinho militante que queria toneladas de falsificações sobre a Igreja Católica. Eu digo, meus amigos, vocês têm que parar de cair nessa. De qualquer argumento capcioso, vocês ficarem, sei lá, tô com crise de fé. Meu filho, foda-se isso aí. Sinceramente, me desculpa o palavrão, mas é isso mesmo. Vocês, apologistas católicos, têm que parar com essa frescura, sabe? De discutir como se estivesse num parlamento liberal, sabe? Como se fossem lordes ingleses, sabe? Os caras agem como se fossem bolchevistas perto de você. Eles agem como se fossem os camisas negras, os camisas pardas, quebrando a sua casa. E vocês ficam com aquela pose de liberal, né? O liberal, aquele vaidosinho, que assim, eu sou o arauto da tolerância, eu sou o arauto do diálogo. Quando falo diálogo, já molha a calcinha, sabe? É uma coisa... é um bela cueca, bela calcinha, sabe? Então, meus amigos, um grande abraço.